Fala pessoal, estamos aqui para mais um podcast do Núcleo Jurídico Contábil da CIP. Hoje eu estou aqui com meu colega Lucas. A gente vai falar de um assunto que é muito importante, é a reforma tributária sobre os imóveis. Lucas, prazer te ter aqui comigo. Vai ser uma troca, vou ter uma aula aqui hoje sobre a reforma tributária e o que isso vai impactar nos negócios, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, porque isso também atinge a pessoa física de uma forma bem diferente do que era antes. Então, antes da gente começar, Lucas, te apresenta. Quem é o Lucas? Por que o Lucas é advogado tributarista? Pô, legal, André. Bom, como já antecipou, né, meu nome é Lucas Assis, eu sou advogado tributarista há cerca de 15 anos, né, e eu gosto de brincar que quase todas as nuances da minha rotina têm alguma relação com o direito tributário, né, meio que é algo que funciona como um imã, assim, que me atrai, né? Então, além de advogar, a gente dá aula, né? Eu já escrevi, publiquei uma obra recentemente que foi a minha dissertação de mestrado também, né? Participo de associações de estudos tributários, né? Atualmente coordeno o Núcleo Jurídico Contábil da CIP, né? Que promove esse podcast a cada 2 meses, né? Com o intuito justamente de trazer informações para o empresariado, né? E é algo que a gente costuma brincar que é a cachaçinha da gente, né? É algo que me instiga, né? Me atrai, né? E me motiva a continuar estudando e a se aprimorando, ainda mais com essas recentes mudanças aí que a gente vai tratar hoje aqui a respeito da reforma tributária. E para não deixar passar batido também, nós somos colegas de esporte. Agora o Lucas foi introduzido ao jiu-jitsu, então seja bem-vindo também a esse esporte, porque esse esporte é maravilhoso e emula um pouco da vida, um pouco do direito também, com todas as soluções que a gente tem que trazer para os problemas que são apresentados, né? Isso aí. Lucas, para a gente começar, como que o profissional deve se preparar para esse desafio da reforma tributária, cara? Porque tu, como falastes agora, que é um cara que está dentro desses grupos de estudos para a reforma tributária, como que tu vê o profissional, tanto o profissional jurídico quanto o profissional contábil, como que ele deve se preparar para esse desafio que vem? Começou agora esse ano, mas mais forte para o ano que vem. Perfeito, André. Eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade única para os profissionais, tanto da contabilidade quanto do direito, né? Porque afinal de contas a gente está passando pela reforma mais profunda em termos de tributação que nós já tivemos na história do Brasil, né? A reforma tributária ela vem para mexer com toda a tributação sobre o consumo, né? Ela vai extinguir ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI parcialmente, né? E substituí-lo por outros tributos que vão ser o IBS, CBS e o imposto seletivo, né? Então, muitos profissionais, muitas empresas, elas vão precisar se adaptar a essa nova realidade, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: os contribuintes até então eles vinham se organizando com base na legislação existente, né? Então, muita gente fez planejamento tributário baseado em regimes tributários mais benéficos, como, por exemplo, benefícios fiscais, né? Muita gente fez planejamento tributário focado no ICMS, né, com estabelecimentos em outros estados, né, onde há uma condição melhor para o pagamento desse imposto, né, e tudo isso vai mudar. Né? Ou seja, essas empresas elas vão precisar rever a sua organização, né? Elas vão precisar rever os seus planejamentos, e é aí que entra um importante papel não só do advogado, mas também do contador na consultoria, né? E na orientação de como navegar por esse novo mar que se aproxima com a reforma tributária. Né? A mudança vai ser bastante profunda e isso traz oportunidades aí para nós profissionais, então precisamos nos capacitar, precisamos entender o que muda, né, e como isso vai afetar os nossos clientes para que a gente possa orientá-los a proceder de agora em diante a partir dessas mudanças. E se você está ouvindo o podcast e é profissional tanto do direito quanto da contabilidade, o núcleo está de portas abertas para você. Lá a gente também tem discussões sobre isso. Estamos promovendo uma trilha de conhecimento da reforma tributária com a doutora Monique, que já fez a primeira palestra com muito êxito. Então, se você está pensando num lugar para ter profissionais que estão se especializando nisso, procure o nosso núcleo, se associe a ele, porque ali é o local para você estar nesse momento. Lucas, antes da reforma tributária, o pessoa física que tinha imóveis, ele pagava o imposto de renda e só.
Então, tem pessoas aí, eu tenho um cliente até que ele 30 anos faz a mesma coisa. Recebe, paga o imposto de renda e a vida dele está resolvida. E agora com a reforma, o que muda para esse tipo de contribuinte? Perfeito, André. O mercado imobiliário ele foi muito impactado com a reforma tributária, né? As pessoas jurídicas proprietárias de imóvel que disponibilizam esses imóveis para locação, sempre que oferirem algum tipo de receita, elas vão ter que tributar, né? O que muda, né? Antes, essas empresas elas tributavam IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, né? E a partir de agora elas vão tributar IRPJ, CSLL, que continuam inalterados, né? E vão ter que pagar também o IBS e a CBS. Né? Então, não tem muito mistério, né? Mudou o PIS e COFINS pelo IBS e CBS, né? A carga tributária efetivamente pode ser que seja majorada, né? Muito provavelmente, né? Mas na prática trocou-se o PIS e COFINS pelo IBS e CBS. O grande impacto, realmente, como você mencionou, ele está na pessoa física. Né? A pessoa física, como já antecipado, antes da reforma tributária, ela recebia o seu aluguel, ela pagava o carnê-leão, né, e depois fazia o ajuste anual por ocasião da sua declaração de imposto de renda e pronto, né, era isso. Né. Esse cenário, ele pode mudar, né, a depender do volume de locações que uma pessoa física tem. Né, e aí a gente vai ter que olhar para o caso específico de cada contribuinte para verificar se aquele contribuinte ele vai passar a ter que recolher também esses novos tributos, o IBS e CBS, ou não. E como que a gente faz isso? Existem 2 critérios para que uma pessoa física ela possa se tornar contribuinte do IBS e da CBS. O primeiro é o critério que a gente chama critério do retrovisor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar se no ano anterior, né, sempre no primeiro de janeiro de cada ano, a gente vai olhar se no ano anterior, né, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior, esse contribuinte ele teve uma receita decorrente de locação de imóveis superior a R$240 mil e que seja proveniente de mais de 3 imóveis. Ou seja, ele tem que oferir, ao mesmo tempo, uma receita superior a R$240 mil com locações, e essa receita ela tem que ser decorrente da locação de 4 ou mais imóveis, né? Porque a legislação ela fala em mais de 3 imóveis distintos. Né? Então, esse é o primeiro critério. Né? Vamos olhar para o passado. Se ficar caracterizada essa situação, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, ela vai passar a ser contribuinte de IBS e CBS e terá que não só recolher os tributos, mas também emitir nota fiscal por ocasião do recebimento dos seus aluguéis. Mas vamos supor que a gente faça essa análise do retrovisor, a gente olhe para o ano anterior e a gente verifique que no ano anterior esse contribuinte ele não se enquadrou nesses requisitos, né? Ou ele não teve a receita superior a R$240 mil, ou essa receita não foi proveniente da locação de mais de 3 imóveis, né? Ainda assim, ele pode vir a se tornar contribuinte no decorrer do ano, tá? Então, o que pode acontecer? Se a legislação prevê que se no decorrer do ano ele superar em 20% a receita, esse valor de receita estipulado na legislação de 240 mil, ele se torna contribuinte a partir daquele momento, tá? E aí, ou seja, né, a gente tem hoje esse valor de 240 mil, né, ele teria que ter R$288 mil de receita no decorrer do ano para que ele passasse a se tornar contribuinte a partir daquele momento em que esse valor. Do Simples hoje dos 20%, né? Exatamente, é bem parecido com a lógica do Simples. Ele retroage a janeiro ou ele só até aquele momento? A partir do momento em que está caracterizada uma receita superior a 20% dos R$240 mil, ele se torna contribuinte até o final daquele período. Tá? E aí tem uma questão bastante interessante. Se a gente pegar a legislação, né, a Lei Complementar 214, que foi quem regulamentou a reforma tributária, quem introduziu a reforma tributária no Sistema Nacional, a gente vai verificar que nesse segundo critério de enquadramento como contribuinte, a lei ela não fala em quantidade de imóveis. Ela fala apenas que você também se tornará contribuinte se no decorrer do ano você oferir R$288 mil. Pronto. Simples. E isso podia causar um problema muito grande, né? Uma confusão muito grande. Porque vamos supor que em 2027
você olha para o seu ano de 2026 e você verifica que você não era contribuinte, ok? Então você começa 2027 não sendo contribuinte de IBS-CBS. No entanto, pelo seu volume de locações, no decorrer desse ano, você supera aquele limite de R$288 mil. Vamos supor que em junho, tá? Em junho você se torna contribuinte, a partir daquele momento, né? Em agosto você já precisa fazer o recolhimento dos seus tributos. Quando chegar em janeiro do ano que vem, do ano seguinte, você vai olhar novamente para o seu ano passado e você vai ver que você, na verdade, teve lá os R$288 mil, ou seja, foi mais de R$240 mil, mas não foi mais do que 3 imóveis. Então você vai começar o ano novamente como não contribuinte. E isso pode ficar num loop eterno, né? Ou seja, você começa o ano sem ser contribuinte, se torna contribuinte por causa da receita no decorrer do ano, no ano seguinte você inicia o ano novamente sem ser contribuinte, se torna contribuinte por causa da receita, no ano seguinte você inicia. E isso podia trazer uma confusão muito grande de entra e sai da condição de contribuintes. Mas, para nossa sorte, o regulamento que foi publicado recentemente, ele trouxe uma solução para esse problema, né, ao prever também, né, a necessidade de que esses R$288 mil sejam provenientes de mais de 3 imóveis, né, trazendo, portanto, a harmonia com o critério que a gente trouxe anteriormente do critério do retrovisor. Né? Então, ele resolve esse problema. Né? Então, resumindo, a gente tem 2 formas de um contribuinte se tornar contribuinte de IBS-CBS no caso de locação de imóveis. Se ele, no ano anterior, tiver oferido mais de R$240 mil decorrentes de mais de 3 imóveis, né? Ou se no decorrer do ano a receita com alocação de mais de 3 imóveis superar R$288 mil. Né? Essas são as 2 situações que atraem a condição de contribuinte para a pessoa física que faz a alocação de imóveis. E aqui eu já queria puxar mais um ponto, se me permite, André. Porque tem pouca gente falando sobre isso. A legislação ela faz uma diferenciação entre o que é locação de imóvel residencial de longo prazo, né, para fins de moradia, daquilo que é locação de imóvel de curta temporada, né, que seriam aquelas locações de até 90 dias. Né, a legislação ela conceitua curta temporada como 90 dias. O contribuinte, mesmo não tendo preenchido os requisitos para se enquadrar como contribuinte nas locações de longo prazo, ele pode vir a se tornar contribuinte nas locações de curto prazo. Por quê? Porque a legislação prevê que essas locações se equiparam à hotelaria. E para a hotelaria não há um requisito de número mínimo de imóveis. Só atividade. Só atividade. Então, se ele se enquadrar, se ele realizar a atividade de locação de curta temporada de forma habitual, ele pode vir a ser equiparado como contribuinte no regime de hotelaria. Muda o regime dele, muda o enquadramento dele, né? Ele não vai ser mais um locador de imóveis, vamos dizer, ele vai trazer para a hotelaria que muda a tributação. Isso, a gente vai ver mais adiante, mas sim, essa questão da hotelaria, ela muda um pouco a forma de tributação, né? Como se faz o cálculo desse tributo, né? E se torna um pouco mais oneroso, inclusive, né? Lucas, e falando já sobre essa situação do locador de curto e longo prazo, qual o papel das plataformas? Porque hoje em dia, muito dificilmente tem um imóvel alugado de temporada no boca a boca como era antigamente, né? Com o crescimento das plataformas, Airbnb, Booking e afins, a maioria das pessoas vai ali porque já consegue verificar como é o imóvel de fato, as avaliações do imóvel e fica mais confiante em alugar porque se der algum problema eu tenho para quem reclamar ou então consigo pegar o meu dinheiro de volta e todos não, mas a maioria dos contribuintes que têm imóveis preferem alugar por ali também para evitar certos problemas. Qual vai ser o grande papel dessas plataformas? Elas têm algum tipo de retenção? A nota fiscal será emitida por elas? Porque com a tua explicação eu entendi que essas empresas terão um papel central para a tributação desse contribuinte, né? Porque tudo passa por ali, vamos dizer assim. Sim. Na verdade, a obrigação de emitir a nota fiscal e de fazer o recolhimento dos impostos, né, do IBS e da CBS, ela continua sendo do locador, tá?
da pessoa física que disponibiliza o imóvel, que faz o fornecimento daquele tipo de serviço, né? Então, apesar das plataformas elas fazerem a intermediação, né, da locação, a responsabilidade pela emissão da nota fiscal e pelo recolhimento do tributo continua sendo do locador, né? Isso vale também não só para as plataformas de curta temporada, mas também para as administradoras de imóveis, né, para as corretoras, para as imobiliárias, exatamente, né? Eu tenho visto muita dúvida em relação a isso, né? Muita gente achando que essa obrigação passará a ser das imobiliárias pelo fato delas fazerem essa intermediação. Não, a obrigação continua sendo do contribuinte, da pessoa física locadora do imóvel, ou da pessoa jurídica locadora do imóvel, que ficará responsável pela emissão da nota fiscal e pelo recolhimento de tributo. Esse é um fator que muda bastante também na dinâmica das locações, né, André? Porque, como a gente estava falando aqui anteriormente, até a reforma tributária ser implementada, a dinâmica das locações ela era muito simples, né? Principalmente para a pessoa física. Sim. A pessoa física alocava o imóvel, fazia o recolhimento carnê-leão, fazia o ajuste na declaração de ajuste anual do imposto de renda e pronto, essas eram as obrigações dela. Ela não tinha obrigatoriedade de emitir uma nota fiscal, né, de proceder ao recolhimento de um tributo adicional, e isso passa a existir, né? Então, assim, se a reforma prometeu simplificação, com certeza não foi para a pessoa física que faz locação de imóveis. Essa é uma coisa que eu concordo contigo. Lucas, a gente já teve até conversas informais sobre esse assunto aqui, que é a alíquota da reforma tributária. A gente estima aí 26%, 28%, algumas pessoas estimam 30%, 31%, mas a gente de fato não tem o número ainda, o que dificulta bastante o nosso trabalho efetivo para dizer para o contribuinte, ó, tu vai pagar X por isso, tu vai pagar Y por aquilo. Mas a gente tem a figura do redutor social já definida. Então, o que é o redutor social e como ele funciona para esse nicho de locação de imóveis? Maravilha, boa pergunta, André. O redutor social, do meu ponto de vista, ele foi uma inclusão essencial feita na legislação, né? Porque, como a gente mencionou anteriormente, principalmente a pessoa física, ela recolhia apenas o imposto de renda, né? Então, com a entrada do IBS e CBS, ela sendo obrigada a recolher também esses tributos, né, haverá uma oneração muito grande, né, para as locações feitas por pessoas físicas, principalmente, né? E como o IBS e CBS são tributos que a gente diz que são calculados por fora, né? Ou seja, eles não integram o preço da locação, né? Esse valor ele é repassado ao locador, né? Isso podia o quê? Podia encarecer muito as locações, né, e causar um efeito inflacionário inesperado por conta da reforma tributária, né? Então, o redutor social ele veio de certa forma para tentar atenuar esse impacto negativo de aumento de carga tributária para quem loca os imóveis. Tá? Então, como é que ele funciona, né? A legislação ela prevê o seguinte: a legislação ela prevê que o locador de imóveis ele poderá abater da sua base de cálculo, né, do valor sobre o qual os tributos irão incidir, o equivalente a R$600, né, que serão atualizados periodicamente pelo IPCA, né, da alocação de cada unidade imobiliária. Então, vou te dar um exemplo aqui. Eu estou alugando para você um imóvel por R$1.000, tá? Em tese, esses R$1.000 seriam a base de cálculo do meu IBS e CBS, né? Então, eu teria que incidir ali a alíquota, né, que a gente ainda não sabe qual que é, né, sobre esses R$1.000, e a partir daí eu teria ali o valor do tributo que eu teria que recolher. Sobre esses R$1.000, eu vou poder abater R$600. Então, ao invés de eu calcular o meu imposto sobre os 1.000, eu vou calcular o meu imposto sobre R$400. Isso vai diminuir, ou até mesmo em alguns casos zerar, o imposto que eu tenho a pagar, né, e consequentemente vai reduzir o impacto que aquela pessoa que está alocando meu imóvel vai ter no preço da locação, né? Como eu falei, esse valor vai ser repassado para ele no momento da locação. E aqui tem um ponto interessante a ser feito. O limite para você abater esses R$600 é o valor da locação. Então, se você tem lá R$1.000, você vai abater, você vai calcular o imposto sobre 400. Se você tem 600, se você cobra R$600 na locação, você vai abater os R$600 e não vai ter imposto a pagar. Se você cobra, por exemplo, R$400 na locação, você vai abater R$400 e não vai ter imposto a pagar. Você não tem crédito. Você não fica com esses 200, você não recebe esses R$200 de volta. Esses R$200 eles não são levados para o mês seguinte, né? O limite vai ser sempre o valor da locação.
Tá? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Um outro ponto também que é importante é que esse redutor social ele é aplicável apenas para locações residenciais. Né? Então, se a gente vai ter lá uma locação de curto prazo, por exemplo, como a gente comentou aqui, esse redutor social ele não vai se enquadrar. Tá? Então, a gente precisa ter em mente isso também, porque há essa limitação prevista na legislação. Aí ele vai aplicar o redutor da alíquota. Isso, aí no caso das locações de curto prazo, né, ele vai ter lá um redutor da alíquota, né, que foi estabelecido no regime específico das locações de curto prazo, né, da hotelaria, né, que vai ser de 40%. Né, então a gente vai ter, ao invés da aplicação, por exemplo, da alíquota de 26 ou 28 que fizesse ser estabelecida, vai ter uma redução de 40% dessa alíquota nos casos de locação de curto prazo, né, e nos casos de locação residencial de longo prazo, né, esse redutor ele passa a ser de 70%. Então o mesmo contribuinte ele pode apurar imposto de duas formas diferentes. Vamos Sim. dizer que os hotéis poderiam apurar tratando de regime, eles poderiam apurar na legislação de hoje cumulativo e não cumulativo, dependendo da atividade. Hoje, o contribuinte, sendo ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele também, que ele tá para alocação, ele também vai poder fazer isso. Então a gente tem que pensar, quando eu estou alugando imóvel para temporada, tem que fazer o preço de uma forma, quando eu estou alugando imóvel residencial, eu tenho que fazer o preço de outra forma, é isso? É isso mesmo. Se você se enquadrar, né? Se a pessoa física se enquadrar como contribuinte nos critérios da hotelaria, ou seja, habitualidade, né? E também ter uma receita superior àquela receita estabelecida para o nano empreendedor, que é de 50% do MEI, né? Hoje o MEI está em 81. Hoje o MEI está em 81. 81, então seria 40.500 reais, né? Então, se a receita dele superar 40.500 reais, né, e ele tiver uma habitualidade nas locações de curta temporada, ele vai se enquadrar como contribuinte de hotelaria, e aí, sobre essas locações, ele vai ter que apurar com base no regime específico de hotelaria, que concede aí uma redução de 40%. Né? Nos demais casos daí de locação de longo prazo, se ele também se enquadrar daí no requisito de locador de longo prazo, né, com aquelas 3 imóveis, 240 mil, etc e tal, ou os 288 mil, daí ele vai fazer a apuração com base no regime específico de imóveis, com o redutor social e também com a possibilidade de abater aí da alíquota 70%. Então agora a gente sabe quem é o contribuinte, sabe sabe do redutor, mas a próxima pergunta que eu quero te fazer, Lucas, qual é o momento que eu vou ter que pagar o imposto? Por quê? Existem alguns momentos na locação. A disponibilização do imóvel, o vencimento, a assinatura do contrato. Em qual momento que eu devo pagar esse imposto? Só quando o dinheiro cai na conta? Porque antigamente era assim, né? Era regime de caixa, caiu, eu pago, não caiu, eu vou esperar e pago 2 daqui para frente quando a pessoa me pagar. Hoje, isso pode mudar ou não? Qual é o momento que o contribuinte vai pagar esse imposto? A gente vai novamente para aquela típica resposta do advogado, né, André? Depende. Né? Boa resposta. É uma boa resposta. Regra geral, tá? Será pelo regime de caixa, tá? No momento do recebimento. Tá? Isso para as locações residenciais de longo prazo. Nas caracterizações como hotelaria, né, nas locações de curto prazo, esse regime muda para o regime de competência. Tá? E aí a gente tem uma situação interessante, principalmente no que diz respeito às pessoas jurídicas. Né? Por quê? Porque se a gente olhar o sistema anterior à reforma tributária, as empresas de lucro presumido elas poderiam optar pelo regime de caixa ou pelo regime de competência para fins de apuração do PIS e da COFINS, né? Enquanto que para as empresas do lucro real era obrigatória a opção pelo regime de competência. Né? Com essa mudança, a gente pode ter a situação, por exemplo, de uma empresa do lucro real que faça locação de imóveis, onde ela vai ter que continuar apurando IRPJ e CSLL pelo regime de competência, mas ela vai ter que apurar o IBS e a CBS pelo regime de caixa. Né? Então, assim, é algo também que as empresas vão ter que se atentar, porque vai mudar também o momento da apuração dos tributos e do recolhimento. Né? Elas vão precisar verificar se a alocação delas é de curto prazo, se a alocação delas é de longo prazo, se elas se enquadram no regime de hotelaria ou se elas se enquadram no regime de locação residencial, para definir qual que é o momento correto de apuração, porque, regra geral, para locações de longo prazo, fica o regime de caixa e para as locações de curto prazo, o regime de competência. Então,
você que é contribuinte ou não sabe se é, e tá ouvindo isso tudo aqui e parecendo ser muito complexo, de fato é complexo. Então, procure um profissional habilitado. O nosso núcleo tem vários profissionais habilitados. O Lucas é um que está aqui na minha frente. Então, procurem o Lucas ou qualquer outro profissional do nosso núcleo, porque a reforma tributária é um assunto muito sério. Como vocês ouviram até agora que o Lucas falar, vai mudar muita coisa. Então, o que era antes uma coisa só, agora passam a ser duas ou até três, porque tu pode pagar por regime de caixa, por regime de competência, ou um imposto por regime de caixa e outro por regime de competência. Então, não fiquem inseguros, procurem os profissionais habilitados. O Lucas aqui, um grande advogado tributarista, está habilitado tanto pelo que ele trabalha no dia a dia, tanto pelo quanto ele está falando aqui, explicando para a gente. Então, não passem aperto, a reforma tributária é séria, não é só porque não saiu a alíquota que não vai acontecer, não caia nessa falácia, ela vai acontecer, ela é séria, então se prepare e procure um profissional habilitado para isso. Lucas, agora, sobre a base de cálculo que a gente vai ter para essas locações. Aluguel é uma coisa. IPTU e condomínio é outra. Lógico, nos casos que tem isso daqui, né? Como que vai ser essa base? Eu integro tudo na base de cálculo? Também tem a taxa de administração, às vezes, da imobiliária. Isso tudo é uma base de cálculo? Ou eu tenho que descontar a taxa de administração, não pago nada sobre IPTU e condomínio? Como que o contribuinte emite essa nota fiscal? O que a gente tem dessa salada de coisas? Porque são muitas coisas, porque às vezes tá lá na tua fatura do aluguel da tua sala. Tu pagou R$1.000, desses R$1.000, 500 é aluguel, 500 é condomínio e IPTU. Pô, beleza. Agora, o cara que fez essa nota fiscal, ele vai pagar sobre 500? Ele vai pagar sobre 1.000? Ele tem que descontar a taxa de administração? Não tem? Como que a gente vai resolver isso? Perfeito. Também depende, né? A gente vai ter que analisar tanto o regime de locação de imóveis, né? Aqueles regimes de locação de longo prazo, e também analisar o regime de hotelaria, tá? No regime de locação de imóveis de longo prazo, exclui-se da base de cálculo tanto os tributos e emolumentos incidentes sobre o imóvel, né? Então, IPTU, condomínio, isso aí a gente pode retirar da base de cálculo, né? Então, qual que é o cálculo, só para quem está nos ouvindo aqui entender? Quem aluga imóveis, né, que está caracterizado como contribuinte, tem mais de 3 imóveis, né, R$240 mil e tal, e está recolhendo IBS e CBS. Essa pessoa vai pegar o valor da locação, tá? Ela vai deduzir do valor da locação o valor do condomínio e do IPTU, tá? Do que sobrar, ela vai deduzir os R$600 do redutor social, e sobre esse valor ele vai aplicar a alíquota reduzida em 70%, que é do regime específico de bens imóveis. Perfeito? Então a gente vai ter mais ou menos esse cálculo. Já quem é do regime de hotelaria, ele não vai poder deduzir condomínio e nem IPTU. Né? E também não vai poder se aproveitar do redutor social. Então eu até trouxe aqui, André, a título de curiosidade, um comparativo, né, de como ficaria a tributação nesses dois casos do mesmo valor, tá? É claro que a gente tá trazendo isso aqui só a título exemplificativo. Sim, um exemplo básico para a gente. Então vamos supor aqui, ó, que a gente tenha uma locação que eu tô cobrando de você, André, R$3.000, tá? Pela locação, e além disso você me paga R$550 relativo ao condomínio, tá? Na locação normal, isso aqui resultaria em uma tributação de R$596,40, já considerando o redutor social, já considerando tudo, tá? No caso de uma... Não, desculpa. Isso resultaria numa tributação de R$596,40 no caso de curta temporada. Isso, que daí eu não consigo abater o condomínio e nem aproveitar o redutor social. Tá? No caso de uma de longa temporada, onde eu poderia me aproveitar de todos esses abatimentos, né, a tributação seria de R$201, ou seja, 3 vezes menos, né? Justamente por conta da possibilidade de eu abater a base de cálculo o meu condomínio e meu IPTU, da possibilidade de eu me aproveitar do redutor social de R$600, do maior desconto sobre a alíquota, né, que é de 70% no caso de locações normais e de 40% no caso de hotelaria, né? Então isso tudo traz uma grande diferença no tributo que vai ter que ser recolhido no final, né? A gente tem aí quase 3 vezes mais tributação sobre o serviço de hotelaria do que sobre aquele serviço residencial de longo prazo. A reforma então tá querendo que ninguém viaje e alugue
E aluga um imóvelzinho na praia pra passar um mesinho, aquele mesinho clássico do brasileiro ali, janeiro, fevereiro ali, meio de janeiro, meio de fevereiro, vai ficar um pouco mais caro pra gente, Vai, né? com certeza, né? Porque se antes os hotéis eles eram tributados pelo ISS com uma alíquota máxima de 5%, né? Agora eles passarão a ser tributados aí com uma alíquota que pode chegar a 28%, né? Então, com certeza, isso vai acabar encarecendo o serviço, né? Essa tributação adicional que vai surgir a partir da reforma tributária, ela vai ser repassada para o contribuinte, né? Para aquela pessoa que usufrui do serviço, né? Encarecendo, consequentemente, o preço. Então, aquelas nossas férias de final do ano, para descansar, para relaxar, com certeza elas vão ficar um pouquinho mais salgadas. Lucas, e as multas e juros também integram essa base de cálculo? Porque às vezes tu cobra, às vezes não, né? Mas para quem cobra essa multa e juro, também integra a base de cálculo? Muito bem colocado, André. Esse é um ponto importantíssimo, sim, tá? Todos os acréscimos, eles integram a base de cálculo do aluguel, né? Então, se o meu aluguel original é 3.000, mas você atrasou e me pagou 3.500, né? A minha base de cálculo vai ser os 3.500. Né? Então, juros, multa, correção monetária, tudo isso integra o valor que vai ser objeto de tributação. Entendi. Cara, agora eu vou te fazer uma pergunta que me veio aqui. Bora. Vamos lá, eu aluguei um apartamento. Esse apartamento, eu precisei fazer uma melhoria. Então, aquele famoso desconto do aluguel. Nessa situação, eu vou usar, vamos dizer, para falar em números, eu pago R$2.000, R$3.000 de aluguel, aquilo que tu tinhas falado, e eu fiz uma obra no apartamento que foi aprovada lá pelo proprietário, tal, e vai ser descontado em 2 vezes de 1.500, foi 3.000 a obra também. Então, quando eu for fazer a minha base de cálculo, essa melhoria eu desconto como locador ou mesmo assim eu pago sobre aqueles 3.000? Sim, na verdade não desconta, vai pagar sobre os 3.000, porque o que não integra a base de cálculo são apenas os descontos incondicionados. Né? Nesse caso, o desconto ele não foi incondicionado porque, na verdade, ele se deu por uma condição, né, de você realizar aquela melhoria. Né? Então, esse desconto que você deu, na verdade, ele vai integrar a base de cálculo do imposto e continuar sendo tributado normalmente. Lucas, antes, como a gente falou aqui, tu falou sobre as empresas de lucro real, elas eram as empresas que utilizavam o crédito, o famoso crédito débito. Então, todas as apurações de PIS e COFINS de lucro real eram basicamente igual ao ICMS, que utiliza de débito e crédito. A promessa da reforma tributária é que a gente tenha isso plenamente, ou seja, todos os contribuintes podem optar por ter esse crédito ou não ter, dependendo do regime que escolherem. Isso serve para PJ e PF equiparada, certo? Sim. Exatamente. A gente antes olhava, né, para diferenciação PJ-PF e dentro da PJ a gente olhava se ela era do lucro presumido ou se ela era do lucro real. Né, como você já antecipou, no lucro real havia a possibilidade de se apurar crédito de PIS e COFINS, né, e no lucro presumido não havia essa possibilidade porque a gente teria o regime cumulativo, né, com uma alíquota menor, mas sem possibilidade de créditos. Né. Agora, o foco ele muda, ele sai da questão PJ, PF e regimes tributários e ele passa para a questão contribuinte e não contribuinte. Então, a partir do momento que você é contribuinte do imposto, né, que você se enquadra em uma daquelas situações dos 3 imóveis mais 240 mil, ou então da habitualidade na hotelaria, né, você automaticamente passa a ter direito a se creditar das despesas necessárias para a realização daquela atividade. Né? Então, se eu tenho lá um Airbnb que eu alugo, né, e eu compro para aquele Airbnb produto de limpeza, se eu contrato uma faxineira para fazer uma faxina no meu imóvel, né, se eu contrato, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, uma empresa para administrar essa minha locação de curta temporada, né, que ela fica responsável por fazer o meu anúncio nas plataformas, que ela fica responsável por responder os hóspedes, recebê-los, etc e tal, né, as despesas que eu tiver com esses prestadores de serviço, elas poderão ser objeto de creditamento e utilizadas depois para abater o imposto que eu tenho a pagar. Né? O mesmo também se dá nas locações de longa temporada. Né? Se eu contrato, por exemplo, uma imobiliária para administrar a minha locação, o valor que eu pago a título de corretagem para essa imobiliária, ele também pode ser abatido do valor que eu tenho a pagar dos impostos no final. Né? E aí, existe uma situação bastante interessante aqui, que particularmente eu acho que foi um equívoco da legislação, né? Porque o que a gente está falando é o seguinte, então eu sou contribuinte, eu contratei um serviço relacionado, eu tomei crédito, beleza. Se uma empresa, por exemplo, contrata, a gente estava até comentando aqui, né, André? Vamos supor que uma empresa, uma história de advocacia,
precisa mandar o seu advogado para Manaus para fazer uma audiência lá, né, relacionado a um processo de um cliente seu, né, e para que esse advogado vá para lá, ele precisa ficar hospedado num hotel, né, essa empresa contrata lá o hotel para hospedar o seu advogado, né. Essa empresa, ela deveria poder fazer jus a esse crédito. No entanto, a legislação, ela traz o quê? Ela traz uma vedação expressa ao creditamento de serviços de hotelaria por parte do tomador de serviço. Né? Por quê? Porque ela meio que equipara a hotelaria a bens de uso e consumo. Né? Ela meio que deduz que a contratação de serviço de hotelaria seria para fins de lazer, de viagem. Né? A gente sabe que essa não é a realidade. Né? A gente está falando aqui de advogados, mas eu poderia estar falando aqui de contadores, eu poderia estar falando aqui de consultores, eu poderia estar falando aqui de representantes comerciais que têm na sua atividade a necessidade de muitas vezes se deslocar para outros lugares e de ficar hospedados em hotéis. Né? E com base no princípio da não cumulatividade plena, né, da neutralidade, que a gente já comentou aqui, que norteiam a reforma tributária, o razoável seria se admitir que esses casos, esses profissionais possam tomar crédito da contratação de serviços de hotelaria, a não ser que fosse para bens de uso e consumo, né? A não ser que ficasse demonstrado que aquela contratação se deu para um lazer. Tá pagando na PJ uma despesa da PF. Isso, a não ser nesses casos, me parece que o profissional, que a empresa, né, que contratou esse serviço, ela poderia e deveria poder se creditar desse valor da hotelaria. Né? Me parece que foi um erro e eu acho que isso vai gerar bastante discussão, inclusive judicial, né, porque me parece que a gente tem uma inconstitucionalidade flagrante aqui. Lucas, falando sobre isso, eu lembro bem das empresas de lucro real, o que pode e o que não pode acreditar, a velha dúvida do cliente, né? O cliente liga na contabilidade ou liga no jurídico e eu posso me creditar disso, eu posso me creditar daquilo. Acaba que trazendo essa não cumulatividade plena, parece que isso vai continuar e vai ser mais forte. Isso. Tu me falando isso parece, porque assim, a gente... Vamos dizer, a gente trabalha com um tipo de empresa, esse tipo de empresa ele tem mais ou menos ali o que dá crédito, o que não dá. Eu lembro que uma dúvida muito flagrante antigamente era, tá, mas a caixa de papelão que eu mando meus produtos, ela me dá crédito ou não me dá crédito? Assim, cara, pô, tem coisa que dá, tem coisa que não dá. Então eram discussões que a gente tinha, depois vieram as soluções de consulta da Receita Federal para pacificar um pouco mais essas situações, mas essas discussões, parece que elas vão ficar mais flagrantes ainda, né, pelo que tu tá me falando aqui. Sim, em alguns casos sim, nesse caso da hotelaria com certeza, né, porque o contratante de serviço de hotelaria, ele está sendo onerado pelo imposto, né, como a gente viu aqui no decorrer de toda a nossa conversa, o serviço de hotelaria paga IBS e CBS, esse IBS e CBS, ele é repassado para o contratante do serviço. Então, essa pessoa está arcando com essa despesa, né, com esse custo, né, e pela lógica da não cumulatividade, ela poderia se creditar desse valor que foi pago pelo hotel para abater os seus tributos que ele pagará em BS-CBS. Né, e aqui a gente está tendo justamente um recorte dessa cadeia de fornecimento, aonde a própria lei, sem razão aparente, diz que essa pessoa não vai poder tomar crédito. Né? Então vai haver um recolhimento ali por conta do hotel, né? E em seguida essa pessoa vai ter que arcar, isso vai se tornar um custo efetivo para ela, né? Ela não vai poder se aproveitar desse crédito para abater o IBS e CBS das suas atividades. Né? Me parece que isso daí é completamente descabido, né? Eu acho que os contribuintes precisam ficar atentos e se essas despesas de fato são despesas relevantes na sua atividade, como por exemplo aquelas atividades que a gente mencionou aqui, né, eu acredito que o aconselhável seja buscar o Poder Judiciário para ver garantido o seu direito ao creditamento, porque é o que diz a Constituição Federal, é o que garante a Constituição Federal. Tu acredita que falar sobre isso, discutir sobre isso, é o grande papel do tributarista no começo da reforma? Com certeza. Com certeza, eu acho que nós que somos estudiosos tanto do direito, da contabilidade, a gente precisa analisar esses pontos, localizar os pontos fracos da reforma, né? Porque como algo construído pelo ser humano, ele nunca vai ser perfeito, sempre vai ter pontos de ajuste, sempre vai ter pontos de melhoria, né? E mais ainda, a importância de alertar o nosso cliente para isso. Né? Ainda que ele não venha a ter interesse, por exemplo, de acionar judicialmente para ter o direito ao crédito, é papel do advogado e do contador alertá-lo sobre essa possibilidade, sobre essa eventual ilegalidade, né? Para que ele fique ciente de que há eventualmente uma oportunidade ali dele economizar um pouco de tributo, né? E aí, a partir dessas informações, ele tomar uma decisão gerencial de buscar o seu direito judicialmente ou não.
né? Então eu acho que aí entra o papel fundamental tanto do contador quanto do advogado. E já puxando esse gancho, André, eu acho que a questão do crédito, ela traz uma importância muito grande também para o contador nas locações. Por quê? Porque como a gente estava falando anteriormente, não havia que se falar em crédito, por exemplo, para pessoa física. O cara alugava, pagava imposto de renda, pronto. Não tem o que se falar. O que ele tinha de despesa, ninguém queria saber. No crédito, no imposto de renda não há que se falar em crédito, né? Dos insumos adquiridos, né? E agora no IBS e CBS, essa pessoa física, ela vai ter que começar a tomar crédito. Ela vai ter que começar a escriturar os seus créditos. Ela vai ter que ter uma organização do que ela adquire, do que é relacionado àquela atividade ou não é, para que ela possa se creditar. E aí é que vem a importância da contabilidade, né, do advogado também, né, para orientar essa pessoa física sobre essa nova possibilidade de abatimento dos seus tributos. Né? Bom, eu posso me acreditar disso, não posso, isso é uso e consumo, isso daqui é para atividade, sabe? Então, isso vai ser muito importante também nessa nova fase da reforma tributária, porque a gente tem toda uma gama de pessoas que nunca tiveram que lidar com uma questão de débito e crédito e que agora passam a estar sujeitas tanto a isso quanto à emissão de notas fiscais e outras obrigações acessórias que antigamente eram restritas às pessoas jurídicas. Então, isso até para quem está ouvindo a nossa conversa, o papel importante do advogado nessa questão, porque muitas vezes o contribuinte, o cliente chega lá no escritório querendo que a gente resolva todas as questões, e muitas questões são do advogado. Então, prepare uma equipe, porque sim, você vai precisar ter uma equipe. André, mas eu sou pequeno, eu tenho aí meus aluguelzinhos, e sempre quando o cliente chega que eu tenho meus aluguelzinhos, é a mesma fala, e a gente sabe que o aluguelzinho dele é um grande montante. Se prepare, porque como o Lucas está explicando aqui brilhantemente, existe o IBS e o CBS, que são uma categoria, e o imposto de renda que é outra categoria. Então, você vai pensar, agora eu vou ter crédito de tudo. Não, para o imposto de renda, a coisa não mudou para outro imposto. Então, foram adicionados impostos e continua o imposto de renda. Então, você vai precisar de uma equipe, você vai precisar de um bom contador, e você, contador, não tente abraçar o mundo, porque tem coisas, como eu e o Lucas estávamos falando aqui antes, que o advogado ele vai olhar para aquilo, ele vai saber como que o juiz decide, ele vai entender a cabeça do juiz, ele vai saber caminhos para sair daquela situação que eu aqui falando como contador não vou saber, e nem é a minha profissão saber. Se eu souber é só um plus muito grande, mas não é. Então o trabalho precisa ser em equipe, a gente precisa estar alinhado, contábil, jurídico, e você que tinha uma empresa, achava que a empresa pequena não precisa de nada disso, porque isso é frescura, isso é não sei o que, não. Você vai precisar ter uma equipe. Então, o Lucas está aqui, procurem o Lucas, procurem alguns dos profissionais do nosso núcleo, porque lá a certeza que eu tenho nós estamos preparados para atender a tua empresa, nós estamos preparados para atender a tua pessoa física que tem só os aluguelzinhos, que eu sei que não é, eu te conheço. Lucas, te perguntando mais uma opinião pessoal mesmo. O que tu achou dessa reforma, cara? Porque tu me falou que a tua vida ela é meio que se mistura com o direito tributário. Então, provavelmente tu viu essas mudanças que a gente teve, né, durante esse tempo aí, vamos dizer, nos 10 últimos anos a gente teve até mais do que antes, né? Porque veio a não cumulatividade. A cumulatividade, elas são coisas que já tem há um bom tempo, então a gente tá mais ou menos acostumado com isso. Tem uma discussão aqui, uma discussão ali, mas nada muito tipo assim, é um absurdo isso daqui. A reforma não, a reforma é aquela coisa assim, isso aqui é um absurdo, é muita coisa que muda. Qual que é a tua opinião pessoal mesmo, dos teus estudos? O que é que tu traz? O que é que tu julga que foi necessário? O que é que tu me diz assim, André, eu acho que isso daqui é um ponto que vai ser muito complicado para o contribuinte. Qual é a tua opinião sobre a reforma tributária, cara? Sim, para quem esperava que a reforma tributária fosse, por exemplo, reduzir carga tributária, né, a gente já pode deixar bem claro que esse nunca foi o objetivo da reforma tributária, né, eles nunca pretenderam reduzir carga tributária, né. Então, a ideia sempre foi, no discurso, pelo menos, e isso a gente ainda não vai conseguir verificar na prática, porque a gente ainda não tem alíquota, manter a arrecadação atual, mas distribuí-la de uma forma melhor. Quem pagava pouco vai pagar um pouco mais, quem pagava muito vai pagar um pouco menos. Em tese, eu ainda não vi ninguém que vai pagar um pouco menos. Tá? Isso ainda não chegou ao meu conhecimento, nenhum estudo que demonstre, por exemplo, que a indústria
né, que prometia-se que ia ter a carga tributária um pouco reduzida, de fato teve a redução da carga tributária para compensar o aumento que vai ter no caso da prestação de serviço. Né? Então, assim, num primeiro momento a gente já pode falar que não houve redução de carga tributária, nunca foi o objetivo, beleza. Sobre a simplificação também tão prometida, né, André? Falava-se inicialmente e que a gente ia substituir 5 tributos por 2. Na verdade, a gente não substituiu 5 tributos por 2. Né? A gente teve a extinção, quer dizer, teremos, né, no decorrer dos anos, a extinção do PIS e da COFINS, que apesar de serem 2 tributos distintos, eles são idênticos, então a gente poderia inclusive considerar como um só, né? Do ICMS e do ISS, né? Então a gente está falando aqui na prática de 3 tributos diferentes, né? E do IPI. Esses eram os 5 que eles prometiam extinguir. Bom, beleza, PIS e COFINS vão ser extintos, ICMS e ISS vão ser extintos, o IPI que seria extinto já não vai mais ser extinto, ele vai ser parcialmente extinto, mas vai ser mantido para aqueles produtos que têm produção na Zona Franca de Manaus, né? E no lugar deles vão vir IBS, CBS, Imposto Seletivo e algumas contribuições estaduais. Então, na verdade, me parece que a gente trocou 6 por meia dúzia, né? Não teve uma simplificação em termos de redução de número de tributos, né? Isso me parece que continua a mesma coisa, né? E aí a gente tem o outro ponto que seria a não cumulatividade plena, né? Ah, não, mas agora a gente vai ter a não cumulatividade plena, vai poder tomar crédito de tudo, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí tá um ponto que eu acho até favorável, benéfico da reforma tributária, né? De fato, a gente tinha muita discussão, por exemplo, PIS e COFINS, isso aqui é insumo, isso aqui não é insumo, isso aqui acredita, isso aqui não acredita. ICMS, pode acreditar, não pode acreditar, é produto intermediário, mas ele não se mistura com o produto, ele não é consumido no decorrer da prestação do serviço ou da operação, né? Então não pode acreditar. Isso daí acho que vai dar uma pacificada, né? Se incide ICMS ou se incide ISS, esses conflitos assim, eu acho que de fato a reforma tributária ela veio bem, ela vai corrigir isso, né? A gente não vai mais ter tantas discussões como a gente tinha anteriormente, mas como a gente já mencionou aqui, a gente já viu que essa questão da não cumulatividade plena, na verdade ela não é tão plena assim, né? Existem diversas situações na legislação, e um exemplo dela já foi trazido aqui, que é a questão da hotelaria, onde não haverá crédito quando deveria haver. Né? A questão do bem de uso e consumo também está um pouco nebulosa ainda, né? Então assim, eu acho né, respondendo a tua pergunta, eu acho que a reforma tributária, ela traz alguns pontos positivos, né, principalmente nessa questão da diminuição da litigiosidade, né, dessas discussões se incide ICMS ou ISS, se é produto ou se é serviço, né, se pode crédito, se não pode crédito, né, mas por outro lado, eu acredito que para muitos ela vai trazer um pouco mais de complexidade, como por exemplo para as pessoas físicas que fazem locação de imóveis, que agora estarão sujeitas a toda uma obrigação acessória de emissão de nota fiscal, de apuração de crédito e débito, né, que antes não havia, né? Então, acredito que daria para colocar que a reforma tributária ela prometeu muito, mas não entregou tudo aquilo que foi prometido, né? Poderia ter sido mais simples, né, e mais tranquila essa transição. O que eu gosto da reforma tributária é a questão de onde tu paga o imposto. Na minha visão, se eu for te falar isso, o que tu mais gostou, eu acho que foi isso. Porque dá um fim em uma guerra tributária entre estados e prefeituras que era, principalmente quando tinha a retenção, né? Mas a empresa, vamos dizer aqui o exemplo nosso, a empresa de São José prestou um serviço em Florianópolis, paga para onde? São José de que é para São José, Florianópolis de que é para Florianópolis. Eu acho que acabar com isso foi para mim o grande avanço. Eu corroboro com o que tu falou, acho que muitas das coisas que eles prometeram não foram cumpridas. Eu acredito que nesses anos de transição que a gente vai ter, vai se cumprir ou não, mas a gente se tratando de Brasil e do sistema tributário que sempre foi complexo, né? A gente não tem aquela esperança gigante que assim, eles vão fazer isso daqui, a gente fica mais com o pé atrás, tipo assim, será que isso daqui vai ser feito mesmo? E muitas coisas também dependem de articulação política, para sentir o efeito, e das coisas que tu falou ali também, puxando um gancho para o efeito para a gente como cidadão, né? Como que eles pensaram essa reforma e falaram para a gente assim, não,
vai ficar melhor para todo mundo, mas na verdade a gente vê que as nossas férias, aquelas básicas ali do brasileiro, elas já ficaram mais caras. Então, o que mais ficará tão caro assim que a gente pode deixar de consumir, né? Esse, para mim, na minha visão, é o grande problema. E aproveitando aqui da tua paciência e do teu tempo, Lucas, eu quero te perguntar de um outro setor que não é o setor que a gente falou aqui, mas a gente falou antes, é um setor que eu me interesso também, que é o setor de transportes. Como que tu vê a reforma tributária afetando essa cadeia? Porque, na minha visão, aqui mais como economista que não sou do que como contador, o transporte afeta tudo. Como a gente ainda tem como principal fonte de transporte no Brasil caminhão, né, que leva tudo para lá e para cá, muito mais do que avião ainda, a gente também, trem é muito escasso. Como que tu vê esse setor sendo atingido pela reforma tributária? O setor de transporte rodoviário de cargas, ele vai sofrer um impacto muito grande na reforma tributária, né? A gente vai ter uma majoração de carga tributária, calcula-se que aproximadamente 30%, né? A gente está falando de um setor que tem margens de lucro muito apertadas, né? E que movimentam toda a economia nacional, né? Como você mencionou. Esse aumento de tributo, ele vai ser repassado no frete, né? E a gente repassando um aumento de tributo dessa monta de 30% para o frete, a gente acabou onerando todas as outras mercadorias. Isso pode trazer um efeito inflacionário muito grande para o mercado brasileiro. Isso é uma preocupação bastante recorrente no setor, né, de como que o setor de transportes, que é um setor essencial para a economia, ficou fora de um regime específico mais benéfico, por exemplo, enquanto outros setores, como por exemplo parques de diversões, foram beneficiados com redução de alíquota de 40%. Sabe? Como que o setor que movimenta toda a economia nacional não teve um regime mais benéfico, considerando o impacto que ela pode ter na inflação, considerando o impacto que ela pode ter na reforma tributária, no preço das mercadorias. Então, nesse ponto, me parece que o legislador pecou. Deveria ter sido dado uma atenção um pouco mais especial para o setor de transporte rodoviário de cargas, né, para que ainda se mantivesse a condição, né, de se empreender nesse setor, mas também para que não houvesse aí um impacto tão grande no preço dos produtos, né? Então acho que poderia ter sido melhor equacionada essa questão da alíquota do transporte. E como que tu vem preparando teus clientes desse setor, que foi um setor que também me falou que trabalhas bastante, para a transição da reforma tributária? O que tu vê do empresário mesmo, né? O que eles te passam como empresários e o que tu passa para eles como advogado, sem ser que vai aumentar, porque é uma coisa que a gente tem bem claro, né, que vai aumentar. E agora tu falou ali das reduções, como que as coisas vão chegar no parque de diversão, mas as pessoas não vão poder mais ir pro parque de diversão, vamos dizer assim, né, porque vai ficar tão caro que as mercadorias chegarem lá, vai ficar mais caro, então a entrada vai ficar mais cara, só que o setor que faz essa coisa toda girar não tem um benefício, que eu particularmente sou contra todos os benefícios fiscais, mas se existem setores que precisam, o transporte é um deles, né? E como que os teus clientes, eles têm falado contigo sobre a reforma e o que tu falas para eles, assim, para preparação de preço, como que tá essa dinâmica, cara? Sim, a gente já desde o início das discussões da reforma tributária, a gente já vem sentando com os clientes, conversando com eles, né, apresentando aquilo que vem sendo discutido nas fases, né, em que estavam ocorrendo as discussões da reforma tributária, até agora na regulamentação, com vistas a que eles já viessem se preparar para nova precificação, né, para o repasse desse valor adicional que vai chegar no fim do dia para o frete, né, para que eles possam sobreviver, porque estima-se que muitas empresas, principalmente as pequenas transportadoras, elas não vão mais ter gás para continuar atuando no mercado, né? A gente tem, por exemplo, as empresas de transporte optantes pelo Simples Nacional, né, que, por exemplo, vão ter que eventualmente recolher IBS e CBS por fora ou mudar de regime para poder se manter competitiva no mercado, né, uma vez que as empresas que contratarem serviço de transporte dessas empresas vão querer tomar o crédito, né? E como a gente sabe, a empresa do Simples Nacional, ela pode passar crédito, mas ela pode passar um crédito muito pequeno, né? Então a gente tem sentado com eles, orientado, analisado o cenário macro como um todo, né, para que eles possam se preparar para esse cenário que se avizinha, que vai trazer grandes dificuldades, sim, mas como eu falei, para quem tiver a oportunidade de se preparar anteriormente, muitas oportunidades podem vir decorrentes dessa reforma. Principalmente para a gente aqui como profissional, né?
nós profissionais desse ramo de consultoria mesmo, porque eu acredito que todos nós vamos nos transformar em consultores, né? Uns como os advogados, mas até para a parte jurídica, no caso de processos, e a gente como contador trabalhando em parceria, que é o que eu acredito, e das coisas boas que essa reforma me traz pessoalmente, é a oportunidade de conversar com pessoas como o Lucas aqui, que expôs ideias e expôs com uma clareza muito grande o que ele pensa, o que vai mudar, o que não vai. Acredito que para os profissionais e para você que está ouvindo lá no Núcleo, a gente tem essas discussões. Para os profissionais isso vai ser muito importante, porque a gente como contador muitas vezes pensa que o advogado veio só para anotar o que a gente está fazendo de errado, quando na verdade ele pode tanto salvar a empresa quanto salvar o teu trabalho, porque tu assume responsabilidades que não deveria estar assumindo. Então, volto a falar, procurem parceiros. O Lucas está aqui disponibilizando o escritório dele para as empresas. Ele está aqui, explicou já sobre as questões dos aluguéis, agora falou sobre também transporte, porque antes a gente estava conversando e como é um nicho que eu me interesso e sei que é um nicho bem afetado. Então procurem o Lucas, procurem alguns profissionais do Núcleo, porque a gente está disponível para vocês. E você, contador, advogado, vá lá no Núcleo, assista uma reunião com a gente, porque a gente tem grandes discussões sobre isso. A gente está fazendo um movimento para os empresários, principalmente aqui de Palhoça, que é a nossa trilha de conhecimento com a doutora Monique. A próxima questão será sobre o que a gente falou aqui, questão dos aluguéis. A próxima palestra da trilha será sobre isso. Quem sabe a outra não seja sobre transporte, que foi um assunto que eu trouxe aqui, que é um setor muito relevante. A gente tem muitas transportadoras também. Lucas, muito obrigado pelo teu tempo, cara. Foi uma aula que eu tive aqui, aprendi muita coisa que não era clara para mim. Para a gente finalizar, dá umas dicas rápidas e práticas para quem está com dúvida na questão da locação, o que fazer, o que não fazer, para a pessoa parar com o desespero, porque tem muita gente vendendo medo, e aqui a gente não vende medo, aqui a gente vende a esperança que a tua empresa não vai fechar. Você tendo os profissionais certos com você, a empresa não vai fechar. Então, uma dica aí para quem nos ouviu até aqui. Bom, André, eu acho que a principal dica é busque informar-se, né? Busque cercar-se de profissionais da sua confiança, que tenham uma bagagem relacionada à questão contábil, à questão tributária, para lhe orientar, porque qualquer orientação ela vai ter que ser dada com base num cenário específico daquela pessoa, né? Então, se a pessoa ela tem imóveis, se ela não tem imóveis, quantos imóveis ela tem, quanto de receita ela ofere, né? Se essas locações elas são de longa temporada, se essas locações são de curta temporada, né? Se ela vai poder tomar crédito, se ela não vai poder tomar crédito, né? Então, a gente precisa olhar a situação específica. Então, o contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, que realiza locações de imóveis atualmente, sejam elas de curta ou longa temporada, precisa vir a se informar, buscar uma pessoa de sua confiança para analisar a sua situação, fazer os cálculos e orientar ela como a melhor forma de fazer e de se estruturar para que a carga tributária dela seja a menor possível e para que ela possa se valer de todas as questões atenuantes que a legislação traz com vistas a reduzir a carga tributária. Então, desde já, André, queria te agradecer novamente pela tua condução, né, que torna a nossa conversa sempre mais leve, sempre agradável estar aqui contigo. Né, queria agradecer ao podcast Coworking Pedra Branca por desde o início ter abraçado o projeto de podcast do Núcleo Jurídico Contábil, né, por ser um parceiro tão próximo da gente, pela qualidade do espaço, pela qualidade das gravações, né? Então, se você tem um interesse em gravar um podcast, né, tem interesse em produzir um conteúdo, esse aqui é o local correto, né? A Suelen e a equipe dela tem aqui à tua disposição um ambiente extremamente acolhedor, né, e pronto para te receber, para fazer um trabalho de excelência, né? E novamente, né, André, na linha do que tu vinha falando, reforçar, né, a todos os empresários contábeis e da advocacia aqui da região da Grande Florianópolis que tenham interesse em participar de um grupo que busca não só o desenvolvimento pessoal e profissional, mas também a criação de relacionamentos, de networking, de parcerias, de novas oportunidades. Vem conhecer o Núcleo Jurídico Contábil da Associação Comercial de Palhoça, né? Vem
participar de uma reunião como ouvinte, né, para ver como funciona a dinâmica das discussões, como que funciona a dinâmica das nossas capacitações, né, porque eu tenho certeza absoluta que algo de positivo você pode extrair da participação no nosso núcleo, né, e também contribuir para o crescimento das outras empresas que lá se encontram. Né. Então fica o convite, né, vem conhecer o Núcleo Jurídico Contábil, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas aí na tua atuação profissional. Pessoal, ficou até aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo porque teve muito conteúdo de valor prático que o Lucas explicou aqui pra gente e até mais, daqui a pouco tem mais um podcast com muito conteúdo para vocês. Muito obrigado.